Oi, Lu, Sheila, tudo bom? tudo bem? Tava vendo sua live agora há pouco. Do Assim, Lu, pãozinho? Isso. Lu, é engraçado porque o primeiro pão que eu vi, né, você fazendo, você pedia para esperar. Era uma massa que tinha que esperar. Ah, Aí eu falei, gente, não dou conta de fazer esse pão, não. Aí você foi fazer a do panetone. Depois você vê o início da minha live de ansiedade, você vai entender por que que eu não dou conta de esperar. Lá tá explicado. Não vou ser Leila. repetitiva aqui com o pessoal, não. Depois você vai lá dar uma olhadinha. Tá. Aí a do panetone, eu falei, isso aí eu faço. Aham, aham. Esse também de hoje, né? Esse não precisa Esse de esperar. hoje dá para fazer também. Aí eu Ah, tava pensando assim, não, elas fazem o pão e ficam lá comendo e a gente fica aqui olhando, mas a culpa é nossa, porque a gente não fez o pão junto, né? A intenção é a gente exatamente. fazer o pão Não, junto. todo mundo reclama que fica, ai, agora vocês também estão fazendo inveja na gente. Mas Pois vão fazer. não. A receita veio antes, né? Exatamente, exatamente. Que bom estar aqui, Leila. Estou Bem-vindo, muito feliz. vocês que chegaram. Bem-vinda, Lu, à minha casa. Primeira vez que você vem Obrigada. aqui, né? É verdade, é verdade. É Tá isso. arrasando, hein, Leila? Tô amando tudo que você está compartilhando. Aquele grupo é Ah, um escândalo de bom, porque ele é muito obrigada. profundo. A gente está precisando de mais profundidade, né? Nesse mundo tão Isso. superficial que a gente está vivendo. Demais, Muito lindo, demais. muito E lindo. acostumar as pessoas com esse olhar, né? De olhar as Sim, coisas com mais profundidade, não de forma rasa. tá muito lindo. Parabéns. Ah, que bom, você também está de parabéns. Adoro tudo que Ai, você obrigada, faz. obrigada. Seu Olha, grupo também é Tati, divino. Mari, Gi, ó, Gi, querida aí, que tá sempre interagindo, É né? isso. Muito bom. Eu tava falando, eu tava pensando hoje, né? Eu falei assim, gente, eu não conheço a família da Luciana toda, mas quem eu conheço, eu adoro. Marília, Mariana, Magno, Renata, quem mais que eu conheço? Arabella não é da sua família, não. A Arabella é uma prima, assim, né? Prima casada com meu primo. Você Aham. conhece meu irmão, né? Isso, Magno, né? Magno, isso. É. A É. Denise, conheço a Denise também. Denise. É. Familhão, familhona, né? Grande, Familhona, meu Deus. é Seu muito pai grande. também, eu acho que eu conheço seu pai. Acho que eu Ah, já vi seu é? pai. Acho que sim. Eu já vi Olha, seu pai. Acho que sim. que bom, Leila. Então, Lu, vamos começar. O pessoal A tá Isa. chegando. A Isa entrou aí, a Isa que fez live A comigo Isa agora. do pãozinho. Ai, Lu, esqueci de fazer o café. E eu falei, Lu, leva o pão que eu vou fazer o café. Ah, Aí, todo que Leila. vejo você lá comendo pão, eu falei, não vai sobrar pão pra minha live. Esqueci Esquecemos. de trazer o Tem um café. pãozinho Que ainda, ruim de né? mim. Mas tem um cafezinho, né? Aí eu vou ficar Pois fazendo é, vontade de você duplamente, né? Não dá. pois é. Ai, que Dani, querida, Isa, olha, muito bom ter Sejam vocês aqui. todos bem-vindos. Hoje estamos unindo o nosso público. É, muito bom. E que tem muitas pessoas em comum, né? Em comum, exatamente. É ótimo, A amo isso. Giovana mesmo é uma delas, né? É, sem dúvida. Eu ganhei muitos presentes com essa internet, gente. Olha, É, eu estava fala, falando isso ontem. Como muitos amigos. foi positivo. Isso mesmo, Leila. Lu, então, você quer falar um pouco sobre o que que é esses quatro temperamentos? Ah, hoje sou sua, né? Que você me É, conduzir aqui, tá eu bom. vou. Então, fala pra gente mais ou menos como é que é esse, de onde veio, ou sei lá, como é que funciona essa questão dos quatro temperamentos. Antes, deixa eu Sim, só falar para o pessoal uma coisa. tá. Eu vi a primeira vez você numa live, não era sobre temperamentos, mas você citou. E aí você falou do Marcelo, que é fleumático, né? Reumático, isso. E aí eu falei, gente, eu sou isso aí. Aí eu fui fazer seu programa, que foi o Influxo, que vinha com tudo lá, o pacote completo, inclusive os temperamentos. E tá eu Sim. lá, fleumático, eu falei, diz.
Então, assim, o teste, gente, é mais uma confirmação, né? Porque Sim. quando a gente lê, quando a gente ouve alguém falando sobre, a gente acaba se encontrando ali. A gente acaba se identificando. A mesma coisa das deusas, né? Tem o Aham. teste das deusas, mas quando a gente vê, ouve alguém explanando as deusas, a gente fala, olha aí, acho que esse aí sou eu. Então, esse é um exercício de autopercepção, né? De você escutar, falar. Então, quem não fez o teste já vai se encontrar mesmo com o que você vai trazer para a gente sobre isso. Isso. Inclusive, eu não gosto de dar o teste de um primeiro momento, porque Uhum. assim, o teste, ele pode inclusive não dar certo, sabe? Aham. A gente Uhum. precisa de treinar esse olhar simbólico. Isso é o mais Isso. importante. E tem Uhum. muita gente que fica confusa em relação ao temperamento. Será que é esse mesmo? Mas acontece que aos poucos, você não precisa descobrir seu temperamento hoje, saiu aqui dessa live, descobriu o temperamento. Uhum. Temperamento é um processo de conhecimento mesmo. É você vai entrando na linguagem simbólica. Isso é o Uhum. mais importante de tudo. E o que, que acontece? Nossa visão cientificista moderna Uhum. não traz essa visão completa. A visão cientificista é um recorte da realidade. E Uhum. o olhar simbólico, ele é o todo da linguagem. Então Uhum. vamos pensar assim: o que, que é o olhar simbólico? Quando eu vejo o mar, ele não é calmo. Uhum. O céu, quando eu olho para o céu, eu não sinto uma calma, uma Uhum. tranquilidade. Uhum. Quando você vai falar assim para uma arquiteta, que cor que eu pinto esse quarto para me trazer uma calma e tranquilidade? Ela vai falar, pinta de azul, né? Uhum. Então, quando o pessoal olha os restaurantes amarelo, o que, que é o sol? É uma presença forte, nítida, né? Pulsante. Isso. E aí você vai comer amarelo. Então, Uhum. esse é o olhar simbólico. Então vamos pensar assim, ó. A Luciana é presença de quê? Presença de quê? É de fogo? É de água? É de terra? Quando se fala em terra, né? A gente está ali fixo, Uhum. marcado. A terra marca. Quando você Uhum. coloca a mão dentro da terra, quando você tira, a terra ficou marcada. Uhum. Diferente de água. Água não marca, né? Você põe a É. mão e tira, não marcou. O ar também não. O Uhum. fogo ele se move, mas ele volta para o lugar. E aí você começa a entender, peraí. Nossa, a Luciana vai, anda para lá, para cá e derruba coisa e tal. O que, que é isso? Presença de que é Uhum. isso? Uhum. É presença de ar. É Uhum. presença de ar. Quando o Aí, vento bate, quando o vento bate, vai é. derrubando as coisas. É uma É. coisa meio descontrolada, né? Uhum. Mas é isso mesmo. É um certo. O ar, você não segura o ar, né? Você Uhum. não, ele passa por todos os lugares, né? Ele transita por todas as frestas o tempo todo, né? O fogo ele é mais direcionado, é mais focado, né? Você acende aquele fogo, mas aí a gente vai vendo todas as nuances desses elementos da natureza, né? Uhum. Porque você pode ter a brasa e você pode ter a faísca. Isso. Você pode ter uma terra fofa, uma areia, ou você Você pode pode ter ter uma uma terra terra dura como pedra, densa. É. né? Uhum. Então, esse é o olhar que a gente precisa treinar. E a Esse olhar água você poético. pode ter o gelo e você pode ter ela líquida. Exatamente. Ou pode ter o vapor, É. né? É. Uhum. Verdade. Então, quando a gente treina esse olhar, a gente tem que treinar esse olhar para a vida, não é só para saber o temperamento, Uhum. né? Quando você olha, por exemplo, a pedra, ela pode ser obstáculo. Havia uma pedra no meio do caminho, e no meio do caminho havia uma pedra. Ela Uhum. pode ser um incômodo, tinha uma pedra no meu sapato. Lu, interessante isso que você está falando, sabe por quê? Há muitos anos eu ganhei um livro dos sonhos, né?
Aham. e falava justamente isso, porque assim, existe o inconsciente coletivo, que é aquela simbologia para o coletivo. E Aham. existe a minha simbologia. Então, em consultório, por exemplo, eu trabalho, eu pergunto assim, a pessoa chega e fala, eu sonhei com um cachorro. O que é cachorro para você? Porque para mim pode ser uma coisa fofa, linda, maravilhosa, para você pode ser medo, ele vai me atacar. Então, a gente tem que direcionar bem esse simbólico, porque ele pode também cair no individual, né? Então, Sim. gente, o que é isso para você? Então, essa coisa que você falou da água e dos elementos é interessante, porque assim, o que é água para você, né? Ela tá revolta, é um mar, ou é um mar tranquilo, né? Ela tá Exatamente. condensada, ela tá evaporando, ela tá líquida. Como é que é essa água para você? Então, assim, Isso. simbologia eu acho que é muito nossa linguagem. A gente, É, nossa, a gente casa muito nessa questão da simbologia. é verdade. É a nossa capacidade de simbolizar é que nos faz diferente dos animais também, né? Isso, eu gosto quando Então, você fala isso. Eu é. já vi a monja falando também, acho muito interessante. Fala isso aí, Luke, a diferença, né, do humano e do animal. Eu acho muito Sim. interessante. Você quer que eu fale agora? Pode falar que é o do instinto, né? Isso. A gente tem que Então, dividir. tá. O Leila, olha só. Quando você olha um animal, ele está sempre reagindo ao ambiente, né? Isso. Você joga uma bolinha pro cachorro, ele vai lá e pega. Primeira coisa assim, ele não escolhe muito bem, assim. Ele pode até ter uma certa escolha porque ele acabou de comer, tá cansado. Mas você joga, a maioria você joga, ele pega, você joga, ele pega, você joga, ele pega, né? Uhum. Carinho. O tempo todo ele quer carinho. Você tá certo que tem umas nuances de diferença entre uns cachorros e outros, porque eles vão pegando a pessoalidade ali mais ou menos do dono, né? Isso, é. Mas a tendência é essa reação. Quanto Uhum. mais reativo nós estamos, mais perto dos animais. Isso. Agora, É isso que essa atenção que a gente tem que ter. quanto mais nós escolhemos, mais nós somos humanos, né? Então, Uhum. se nós simbolizamos, se, por exemplo, eu olho para um céu, eu olho para o sol, e o sol me aponta um princípio de estabilidade. O sol nasce todos os dias. Queira ou não queira, ele está ali nascendo todos os dias. Ele me traz um princípio de estabilidade. Eu Uhum. simbolizo que aquilo que está estável lá está também estável dentro de mim. Então, Uhum. essa capacidade de fazer essas conexões, né, de conectar, é essa capacidade de simbolizar. Então, Uhum. isso os animais não fazem, eles não conectam uma coisa a outra, eles conectam por instinto, né? Eles se Uhum. conectam por uma espécie de uma sabedoria natural ali, né? Ele sente que o estômago dele não está muito bom e aí ele sabe que aquela graminha, ele está preso no mundo, né? Ele está Uhum. ligado muito no mundo. Nós temos essa capacidade de estar ligados no mundo e na natureza, né? E estar mais Uhum. no chão, mas nós temos a capacidade de transcendência, né? Que Uhum. é simbolizar, escolher, Isso. né? Um amor abnegado. Então, Então, vamos abusar da nossa capacidade, né? Daquilo que isso, nós já evoluímos e não ficar sendo apenas instintivos. Vamos ver exatamente. aqui, Lu, que tem um monte de Tá, gente aqui falando um monte de coisa. O pessoal que chegou aí, eu compreendo que posso aquecer, impulsionar ou torrar. A Tatiane. É exatamente isso. E vamos exatamente. usar nossas habilidades, não é só uma coisa. Compreendo, a Tatiane falou, eu compreendo que posso aquecer exatamente, Uhum. Tatiane. A Giovana, é interessante esse aspecto do simbólico, uma coisa pode ter um sentido completamente diferente para outra pessoa, sim. Muito bom, E isso isso é mesmo. muito importante nas interpretações. O cachorro faz isso para agradar o dono, amor incondicional, da, É, da Cláudia. amor incondicional, aí a gente pode pensar assim, né? Aí há controvérsias. É, exatamente. Aí a gente entra assim numa seara assim da psicologia com muitas controvérsias. Eu não sei se aqui Exatamente.
É melhor a gente deixar para outra live. Isso, também Senão a acho. gente não vai entrar no nosso assunto. Isso. É, então, Lu, vamos começar. Você já vai entrar na. Olha o que é que eu pensei. É porque eu tenho Tá. pouco conhecimento dos quatro temperamentos. A mestra aqui é você. Eu tenho conhecimento de mitologia, então eu pensei em um deus para cada temperamento e a gente faz uma mescla. Perfeito. Amei. Amei. Você vai Tá bom, falando então? antes ou eu falo do temperamento e Não, você você aciona o fala do meu? temperamento, eu encaixo o deus ali. Ah, perfeito, maravilha. Então, assim, como eu estava falando assim, por exemplo, os animais estão muito nesse mundo aqui, presos mais no chão. E o Uhum, temperamento é o que está mais preso no chão. É a nossa parte mineral. É uma parte que a gente é do lugar que a gente parte. Essa uhum, parte que não muda, né? O mineral uhum, ele é sempre aquilo, né? Ele tá localizado, ele tá fixado, né? uhum, Então, o temperamento é isso em nós. É essa parte uhum, mineral, essa parte que não muda. Nunca vai mudar. Eu nasci uhum, sanguínea, eu vou morrer sanguínea. O que vai uhum, mudar é a minha personalidade, que é a minha parte uhum, vegetal, que dá frutos, que cresce, né? uhum, Agora o temperamento não. Aí, o que eu preciso entender de temperamento? Temperamento, ele é um sussurro, eu costumo falar assim, que é um sussurro de amor. É uhum, assim, quando você vai se relacionar e você conhece os temperamentos, você olha para aquela pessoa e tem um sussurro que fala assim, ó, tem algo mais ali. Não é só isso que você está uhum, vendo. Né? Vendo não, nem vendo, tá? Porque eu falo muito confie nos seus olhos. Não é isso que você está pensando sobre essa pessoa. Né? Não uhum, é essa uhum, raiva que você está sentindo só. Ela não uhum, é só um marido que ronca. Não é um aham, recorte da realidade, não é uma realidade amputada. E uhum, sim é uma pessoa que está ali. Então, é uma uhum, pessoa que tem uma presença de algo. Então, eu manifesto o meu temperamento e eu vou trabalhar meus temperamentos. Eu vou superar as limitações do meu temperamento. Né? E tem, uhum, por exemplo, santos, Leila, que você não sabe qual o temperamento que ele tem mais, porque ele já ultrapassou essas coisas uhum. mais, né, mais aqui do Mas, chão, do mundo, né? é, uhum. Deixa eu pedir uma aguinha aqui para você. Marcelo, pega uma aguinha pra mim. Dos réis mortais, né? Os réis mortais. Então, e aí, como que a gente. Então, eu vou falar assim um pouquinho, né, dos quatro temperamentos mesmo, né? Para explicar isso, eu acho um jeito mais fácil para a gente. Ao invés de eu ficar aqui, ó, tem uma listinha: melancólico, fleumático, tal. Ninguém vai assimilar. Então, vamos pensar assim, ó. Vamos fazer uma linha aqui. Aqui para cima é quente, aqui para baixo é frio. Uhum. Já é fácil de entender mais ou menos isso, né? Sim, Quente, frio. Aí, agora o problema é a tela aqui, mas vamos pensar assim: para um lado é úmido e para o outro lado é seco, seco. Uhum, tá? Quente envolve, uhum, frio concentra, né? Frio ele contrai, frio aham, contrai e quente expande, sei. tá? Úmido envolve e seco marca, Uhum, tá? Então, quando eu penso assim, quente, o que é quente? O fogo é quente, o isso. ar é quente. Uhum, O que é frio? A água é fria, peraí, a terra é fria, isso. tá? O que é úmido? Então vamos pensar assim, ó. Aquelas pessoas que chegam, né, que a gente gosta, fácil, Uhum, tá? uhum, As pessoas falam, ai, que fofo, ai, que delícia, eu amo essa pessoa. Essas pessoas são úmidas, elas são envolventes. uhum, Então, essas pessoas são os sanguíneos e os fleumáticos. Eles uhum, são do apetite concupiscível, esse apetite do prazer, do gostosinho, do uhum, macio, do confortável. Então, os sanguíneos e os fleumáticos são esses que trazem conforto para a gente, que a gente sente familiar, que a uhum, gente falta querer pegar assim e saborear.
É como se fosse Uhum. assim, falar, ai, que delícia encontrar essa pessoa, né? Uhum. E gostou. E a pessoa pode ser mais quieta, menos quieta, mais extrovertida, introvertida, isso não importa, mas fala, nossa, Uhum. que bom te encontrar. Uhum. Já os secos, né? Uhum. Que são o colérico e o melancólico, já fica assim mais, poxa, eles sabem o que eles estão fazendo, eles estão em, por exemplo, eles vão a uma festa, eles têm um objetivo. Eles não vão numa Uhum. festa à toa, assim. Ah, vamos lá numa Uhum. festa, né? O fleumático e o sanguíneo estão sempre numa festa, numa boa. O fleumático, Uhum. inclusive, é aquele que assim, aquela tia chata vai colar no fleumático. Então, por Ai, quê? ai. A água abarca tudo. Ó, se eu coloco a água Uhum. nesse copo, ele vai ganhar, a Uhum. água vai ganhar a forma desse copo. Se eu coloco numa bacia, ela ganha a forma de uma bacia. Onde eu coloco, ela fica. Ela Aham. ganha a forma, ela envolve. Uhum. Então, chega uma tia e fica bah, falando, falando, falando. O fleumático tá lá. E aí, tá ruim? Ah, tudo bem, tá tudo bem. Entendeu? Aham. O sanguíneo também vai ouvir, mas ele vai dispersar, ele vai falar com um, com o outro, daqui a pouco não importa muito, né? Ele sai. Mas o Uhum. melancólico e o colérico, eles têm um objetivo concreto, eles sabem por que, que eles estão fazendo aquilo. Eles vão numa Uhum. festa sabendo que vai ter tal pessoa, ou que vai ser ter um motivo específico. Uhum. Eu costumo brincar que o colérico, né? Mas o melancólico nem na festa vai, né? Tô brincando, mas Aham. é uma É brincadeira. verdade. Com certeza. O melancólico, ele vai ficar assim pensando. Ele vai nos arquivos mentais dele e vai começar a imaginar assim. Ai, gente, quando eu fui nessa festa, quando eu fui numa festa parecida, tinha tal e tal pessoa. E aí não foi legal, porque tal pessoa tá. Ele busca num arquivo. Ele é profundo. Ele entra Uhum. lá num mundo assim, né? Do subterrâneo. Uhum. Só que acontece o seguinte, nos símbolos, né, Leila? A profundidade e a altitude é como se fosse a mesma coisa. Os mosteiros, por Isso. exemplo, ou eles estão nos cumes ou eles estão nos vales. Então, o Uhum. melancólico, você tem que resgatar ele lá daquele vale, porque ele também tem uma capacidade de altitude, né? Do apetite irascível, que é aquele apetite para bens mais árduos, mais nobres, né? Assim Uhum. como o colérico. Então, aqui, quente, frio, seco, úmido e seco. Uhum. Úmido e quente, quem que é? É o sanguíneo. Fleumático e sanguíneo. Aí tá, úmido, né? Aí Ah, tá. úmido, Úmida úmido e quente é o é o sanguíneo. sanguíneo. Aham. Úmido e frio é o É o fleumático, fleumático. Uhum. tá? Aí, seco e quente é o colérico. Uhum. Seco, E seco e frio frio é o é o melancólico. melancólico. Mas pode ser assim, por exemplo, o fogo, né, que é o colérico, quente e Uhum. seco. O fogo pode ser brasa, pode ser mais pertinho do sanguíneo, né? Ele pode ser Uhum. brasa, ele pode ser. Ele chega a ter uma certa umidade a brasa. Uhum. E ele pode ser uma faísca, seco mesmo. Faísca, né? Você vendo, Uhum. uma faísca é seca de tudo. Ele está mais para o seco do que para o quente. Uhum. Então, isso também tem essas nuances, tá? Uhum. Aí, você pensa assim, o melancólico. Então, vamos pensar aqui no melancólico. Ele é seco e frio. Ele vai marcar e contrair. O melancólico é aquele que fica marcado. A criança melancólica, a gente tem que tomar muito cuidado com a criança melancólica, porque tudo vai marcar. Uma Uhum. bronca marca, né? Uma situação traumática marca muito. Só que a coisa boa marca também o melancólico. Uhum. Então a gente tem que tomar esse cuidado de trazer essa perspectiva. Porque, por exemplo, você dá um castigo para um sanguíneo, daqui a pouco ele esqueceu. Mas um Uhum. melancólico, ele tem que entender aquele castigo. Aquele Uhum. castigo, o que, que significa isso? Eu não estou entendendo, eu quero entender o que, que é. O Uhum. fleumático também,
é complicado porque, assim, ele tudo, ele vai, você dá castigo, ele tudo bem, ele aceita, Ele né? aceita. Ele Uhum. vai aceitando tudo, né? Um castigo, uma bronca e tal. E aí, de repente, o fleumático tá ali, né? Ele é muito envolvido, ele é muito. É importante que você estimule o fleumático. Né? O Uhum. fleumático ele tem que ser empurrado. É assim, uma água que você empurra. Aí ela pode virar cachoeira. Lu, Né? sabe o que que eu pensei do fleumático? Você lembra da história de Perséfone? Sim. Eu vou contar para o pessoal depois, mas assim, Perséfone, ela foi raptada por Hades, né? Ela estava colhendo flores, Hades saiu com a carruagem dele do mundo dos mortos, raptou ela e levou. Então, o fleumático é um pouco isso, ele precisa ser raptado, né? Precisa. E outra coisa muito parecida com Perséfone é porque ninguém consegue entender se ela realmente se apaixonou por Hades. Para mim, ela é completamente apaixonada por Hades, mas esse é o meu olhar. Mas Aham. dentro da literatura, da mitologia, fica assim: será que se ela se apaixonou ou não? Né? Porque ela vivia bem no mundo de Hades e vivia bem no mundo da mãe dela. Então, fleumático é muito Perséfone. Sim. Eu acho que sim. Muito. Muito. E é isso Deixa mesmo. eu ver Ela. aqui. O pessoal está perguntando umas coisas aqui para você. A Giovana acha que ela é fleumático. A Isa, alguma relação com astrologia, Lu? Os quatro elementos, né? Dos Ó, sim, signos. tem relação seguinte com, na verdade, não tem assim, eu sou mais ar no mapa e eu vou ser sanguíneo. Não é essa Uhum. relação, mas tem a relação simbólica, porque você tem as estações do ano, né? Isso. Então, tem três, na verdade, você tem gente que fala que são 12 temperamentos, né? Porque tem essas nuances de cada temperamento. Então, Uhum. tem, por exemplo, com a estação. Então, primavera, você tem os signos de ar, você tem os signos Áries, Touro, Gêmeos, são da primavera Uhum. no hemisfério norte. Uhum. Desculpa, eu falei muito hoje já tô. É. E a primavera dos sanguíneos, né? Uhum. Então, tem uma relação que, pela feitura do mapa, consegue se saber o temperamento, mas só pessoas que sabem muito fazer isso. Então, são pouquíssimas pessoas que conhecem essa forma de cálculo do mapa que calcula o temperamento. Certo. A Giovana falou, muito importante conhecermos os temperamentos. Muito. Autoconhecimento é vida. A Isa fala, seria legal sugerir algum site para as pessoas fazerem um teste. Tem vários sites na internet, assim, tem É. vários, eu posso, né, pode me procurar, tal, mas eu digo isso, assim, eu prefiro não fazer o teste. Eu acho que confunde. Eu acho que é importante que vá, né, e busque um caminho do olhar simbólico e se perceber. Ah, Também olha só, acho. a Verônica está falando da relação com o DISC. Tem relação mesmo. Tem relação. Na verdade, essas coisas estão todas relacionadas, né? Sim. Esses conhecimentos, tá? Você vê que eu não sei quando surgiu os quatro temperamentos, eu acho que a mitologia é mais antiga, mas tem os deuses que Hipócrates. se encaixam. Ixi, não, mas é antes de. Acho que a mitologia é antes. Não É, sei. Porque a mitologia é muito assim, a gente não sabe nem quando é que foi, né? Mas é. assim, e essas coisas elas se casam, esses conhecimentos, a gente vai acabar entrando neles mesmo. Ô, Leila, aproveitar que só você falou assim de quando vem, né? Então começou lá com Hipócrates e ele falava o seguinte, que há quatro tipos conforme domine o corpo do indivíduo, um dos quatro. Então, o sanguíneo são os fluidos corporais, que são os humores que eles falam. Uhum, Que ele uhum. falava, né? Sanguíneo, sangue, que é um fluido corporal, o fleumático, a linfa, o fleuma, colérico, a bilis e o melancólico, a bilis negra. Tá? Uhum. Então, tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado. Sabe Entendi. quem me lembra o melancólico? Hades. Porque Hades É, ele é do mundo profundo, né? Do mundo lá do inconsciente, do mundo obscuro. Então, o melancólico, muita essa profundidade, muita essa marca que você falou, muito marcante, assim. E muito. outra coisa que você falou que eu também que me lembrou muito Hades foi
É a coisa da festa, assim, sabe? Hades é muito recluso, assim, ele é muito na dele. Se ele Sim, tiver numa festa, ele vai estar lá no cantinho, que ninguém incomoda, e ele chega para passar despercebido, assim, aquela coisa assim. exatamente. Eu Então, acho também. deixa eu só clarear um pouco aqui para as pessoas. Temos a história de Hades e Perséfone. Perséfone era a filhinha da mamãe, mãe é filha de Deméter, que era a mãe natureza, aquela que é fértil, que faz tudo florir, que, né, aquela mãe terra. E a Perséfone é filha dela. E Hades se apaixonou por Perséfone. E Hades raptou Perséfone, porque ele sabia que ele não poderia cortejar nenhuma mulher, que nenhuma mulher ia aceitar um convite do homem das trevas, mesmo porque ele também não saberia cortejar alguém, porque como ele é melancólico, ele é muito lá na Sim. dele, né? E aí ele levou Perséfone para o mundo dele e Deméter ficou enlouquecida para saber onde estava a filha dela, onde está minha filha, onde está minha filha, e não sabia onde estava a filha, e até que Hermes chegou com a notícia. Hermes é o mensageiro dos deuses. E chegou para Deméter e falou: fica tranquila, ela tá lá, ela casou com Hades. Aí Deméter enlouqueceu, como assim? Minha filha casou com o Senhor dos Mortos. E aí a Hades teve compaixão dela, gente. Ele é muito bonzinho. Olha, ele falou: vai lá, fica 9 meses com a sua mãe e fica 3 aqui comigo. E aí vem a simbologia dos 9 meses, né, de gestação que a mulher, né, inclusive ela era a deusa da fertilidade, e a simbologia das 4 estações do ano, porque quando Perséfone chegava para ficar com Deméter, ela era assim a primavera, mandava florir tudo, que ela era mãe terra, mandava florir tudo que minha filha vai chegar, e tudo florindo, verão, aquele calor bom, o outono ela já está ficando triste, porque a Perséfone ia embora, então ela começa a fazer ventar, e o inverno eram os 3 meses que Perséfone ficava com Hades, então a gente vê na Deméter a coisa do apego, né, poxa, 3 meses, ficava 9 com ela, que mulher pegada. Sim, nossa, é E linda essa aí há história. toda uma história por trás. Ai, Persephone não era apaixonada por Hades, ela aceitou, mas eu acho que ela era apaixonada por Hades. Né? E aí tem toda essa simbologia. Então eu vejo Persephone muito como fleumático, né? Que consegue passear nesses dois mundos, que passeia bem nesses dois mundos e às vezes as pessoas não conseguem nem perceber, ah, tá gostando, não tá? O que que, Isso, sabe, o que que isso, é? é, Será que aqui tá bom, tá ruim, né? isso. E o Hades que é essa profundidade, assim, ele era muito profundo. Então o Hades gosta também muito da solidão. Então ele não se preocupa se Perséfone tá lá com a mãe. Ele vai ter os momentos dele e vai ter os momentos dele com ela. Sim, perfeita a associação, porque é isso mesmo. O fleumático, a gente não sabe muito se ele está gostando, se ele não está, mas ele está ali, tá bom para ele, entendeu? Eu contei na live hoje, o Marcelo, meu marido, é fleumático, né? E aí ele pega sotaque, ele vai, viaja para um lugar, ele pega o sotaque do lugar. E aí, no meu casamento, agora, eu sou casada há 25 anos, né? Fui 24 anos de civil, e quer dizer, quase 25 anos. E casei em novembro, agora na igreja. E na hora o padre, que é do Nordeste, Marcelo é paulista. E o Marcelo Aham. foi repetindo o que o padre foi falando, né? Tranquilamente e tal, com o jeito dele. E de repente o padre fala assim: na alegria e na tristeza. E o Marcelo olha para mim e fala, na alegria e na tristeza. Nossa, não é a pessoa que eu conheço aqui. Então, o fleumático é assim, ele vai indo, ele vai na onda. Então, por isso que é muito importante você capturar. É muito bom eu ser casada com fleumático, que é constante, né? Para uma sanguínea que é dispersa. E para ele Uhum. é bom também porque eu empurro. Eu chego chegando e dou uma empurrada. Então, assim, é Aham. excelente, um excelente convívio. É um Né? bom Agora, casamento. É. tem que tomar cuidado, porque ambos são do apetite concupiscível. É aquele Uhum. apetite para as coisas gostosas, prazerosas. Então, tem Ah, que
tende a buscar o prazer e fugir da dor, né? O Uhum, apetite concupiscível é o apetite mais desse mundo, não é, né? A gente uhum, precisa trabalhar esse apetite irascível, que é esse apetite mais nobre, que é do colérico e do mais, uhum, de bens mais árduos, vamos dizer assim, do colérico e do uhum, melancólico. Então tem que tomar uhum, cuidado, né? uhum. Agora, o Hermes, como você falou aí, provavelmente a gente já deve saber o que que ele é, né? O Hermes é um sanguíneo, né? O sanguíneo, né? Eu Exatamente. imagino. E outro também que é sanguíneo é Áries. Áries é muito sanguíneo, eu acho. É Você muito, acha? Não colérico? eu acho que eu pensei no colérico Zeus. Deixa eu ver. Eu pensei no colérico Zeus, porque ele é dominante, ele é explosivo. O Sim. colérico não tem esse negócio. E se contrariar ele, ele rebate, Lu? Olha, o colérico, ele tem gente que fala assim, né? O colérico, ele é muito bom ter um colérico na sua vida, porque o colérico resolve as coisas. Ele tem foco, tudo ele soluciona. É a pessoa que vai chegar e começa, você conta um pedaço da sua vida ali, ela já dá todas as soluções. Então, assim, é muito É bom ter um colérico. Zeus. Só que É acontece o Zeus. seguinte: a soberba, quando bate, bate que Zeus. derruba. É, Bate feio. Então eu falo bate assim, ó, o colérico exatamente. vai indo, e às vezes vai direto pro inferno, porque vai que vai atropelando todo mundo e não quer saber. E assim, o colérico tem a tendência, o colérico precisa ser guiado por outra pessoa. Mais Uhum, inteligente que ele, mais capaz, um diretor espiritual, alguma pessoa que dê uma condução para o colérico. Porque senão uhum, ele acha que ele é o mais importante de toda a vida, ele acha que ele é o melhor, que ele ninguém sabe nada e que só ele uhum, sabe. Então uhum. precisa ter direcionamento, porque ele, se bem direcionado, nossa, é um espetáculo. Porque, poxa, quem não quer uma pessoa resolutiva, né? Que resolve as coisas que você pode deixar na mão e ter certeza de que vai ser resolvido, né? Mas quando não direcionado é complicado. Então precisa ter alguém aí na retaguarda. Assim, no mundo moderno, Zeus também é aquele que chega para dar, que ajuda o estagiário da empresa, sabe? Que dá as Sim. coordenadas para ele. Ah, Mas ele é autoritário. E aí, se o estagiário não faz o que ele fez, vai se dá mal na vida. Aí, ó, dei todo isso. o mapa para ele e ele não foi, não fez o curso que eu falei que era para fazer, entendeu? Então Zeus tem isso, assim como os filhos, né? Com os filhos, ele Sim. quer. Não, o futuro é aqui, tem que fazer concurso, tem que não sei o quê, vai, tô dando aqui as coordenadas e se o filho não Exato. resolver ser, sei lá, seguir o circo, ele vai enlouquecer. Assim, porque Isso. Isso. né? Então eu Exatamente. pensei muito, o Ares ele não, ele quer liderar, mas ele quer liderar no sentido do sangue mesmo, do sanguíneo, sabe? Do Sei. movimento, mas não de ser Empolgado, né? mandão, é empolgado, ele não é mandão, ele é Entendi. empolgado, né? Entendi. Então Ares me remeteu muito ao sanguíneo e Hermes também, né? Ah, interessante. Porque o Hermes pode ser. Eu acho que o Ares pode ser um sanguíneo, talvez se você quiser, a gente pode falar dos aportes também, que é Ah, interessante. pode falar. Porque assim, você fala assim, mas eu estou em dúvida se eu sou sanguínea ou colérica, né? Eu provavelmente sou sanguínea com um aporte seco. Eu tenho um Uhum, quesinho de colérico. O uhum, aporte não é o temperamento, tá? Não é assim, eu sou sanguínea com aporte colérico. Eu, uhum, o atributo dos elementos. Então, eu sou entendi. sanguínea com aporte seco. Eu sou Uhum, úmida e quente, mas com uhum, aporte seco, tá? uhum, Aí, pode ser assim, por exemplo, o Ares pode ser um sanguíneo com aporte seco, porque ele é uhum. um cara que tá pronto para também ali para, Ele né, é, para exatamente. resolver também. Uhum. E o Hermes é o que vai na onda, de repente tem É, um aporte mais, não sei se frio, talvez seja o próprio sanguíneo mesmo, né? uhum. Ele talvez nem tenha um aporte frio, não, porque o Hermes ele fala muito, né? Isso. É. A- O a- Hermes é até o mágico, né? Aquele que isso, encanta.
Tá, né? Tá Ele é ali o na clássico estrada e sanguíneo. todo mundo. É, é isso mesmo. Hermes é o Até, mágico. Leila, criança, né, que tem, por exemplo, um diagnóstico de déficit de atenção, quando bem pequena, quando a criança estrutura a linguagem, a fala, né, que ela chega Uhum. numa idade em que a fala está bem estruturada, ela costuma baixar um pouquinho a bola e acalmar. Geralmente são sanguíneos que foram diagnosticados com TDAH, Ah, erroneamente. sim, Entendeu? erroneamente. Isso é muito Exatamente. interessante. Lu, inclusive, outra coisa de Hermes também, que ele é o mensageiro dos deuses. Então, ele é muito bom de comunicação, né? Para Sim, você ser intitulado como mensageiro dos deuses, é porque você tem uma lábia, né? Você tem um sem negócio dúvida. bom para se comunicar. E o sanguíneo é muito comunicativo, não é? Muito, muito. Ele gosta de gente. O sanguíneo É. é aquele que gosta de se relacionar, né? Até Aham. falaram do Disque aqui, né? Acho que é um influenciador Isso. que É, realmente gosta de se gente, relacionar. outro dia eu estava vendo assim, televisão, a Ivete Sangalo, ela aparece em uns 7 produtos ou mais, se não for 10. Ela faz propaganda de fralda, ela faz propaganda da Vivo, ela faz propaganda de Avon, ela faz propaganda de tinta, de cabelo. Eu falei, gente, a gente só vê Ivete na televisão. Ela é muito, porque eu pensei no Disque, né? Então é Ela é muito muito essa questão sanguínea. é muito sanguínea e da influenciadora também, né? Falei, meu Aham, Deus do céu, assim, acho que quando os produtos pensam um garoto, garota propaganda, já vou na Ivete, porque ela, além do carisma, né, e tudo sim. mais, É. eu acho que é Geralmente o típico do sanguíneo é sanguíneo. carismático. Ele tem esse Exatamente, que é típico do carisma, sanguíneo. essa alegria, né? Essa coisa de olhar para o mundo e falar: Nossa, o mundo é bom demais, é belo, né? É, deixa eu ver aqui o que o pessoal tá. A Giovana aí falou que ela deve ser fleumática com aporte sanguíneo. Não, então, Gi, o aporte é É do o o atributo do oposto. elemento. Então, assim, fleumática, você pode ter é, resolutiva, de alguma forma, o melancólico é também. Se você for fleumática, você pode ter um aporte seco, tá? Que é essa coisa mais resoluta. Então, é, cadê? Realmente precisa de algum incentivo? Provavelmente é uma fleumática com aporte seco, Gi. Porque o fleumático é assim, ó, o fleumático tem uma coisa muito importante que diferencia mesmo. Ele tem uma capacidade de fazer a mesma coisa por um longo período de tempo. Né? Se você dá ali uma coisa para o fleumático fazer, é a mesma coisa, ele pode fazer isso uma vida inteira. Sabe aquelas pessoas que nunca mudaram de casa, que nunca mudaram de trabalho, ela pode ser uma fleumática. Ou pode ser também melancólica porque se apegou naquele lugar e aí não quer sair nunca mais, também pode ser. Uhum. Agora, Lu, eu sou fleumática e eu amo rotina. Sabe o que é tá. amar rotina? Amo. É. Deixa eu ver aqui, ó. A Gláucia botou. Sobre o seu comentário, Leila, a minha Perséfone fez o teste e deu fleumática. Então, casou. Uhum. Minha filha, que ela falou. Giovana, meu marido com certeza tem temperamento melancólico e é Hades total. Olha, tá casando os deuses com os Olha só. temperamentos, Lu. Olha. O Giovana. melancólico com o fleumático tem que tomar o cuidado porque eles tendem a ser frios, né? Então fica aquela relação Isso. que acaba não se É, comunicando, né? isso. É muito interessante isso, gente. Assim, a gente não só ter a autopercepção, mas perceber o outro também, né? Isso. Perceber o outro é muito importante para você saber como tá ali, com quem você está lidando. Eu estou até devendo uma live, as 5 linguagens do amor. Gente, você descobrir qual é a linguagem do amor do outro é vida. Eu lembro Nossa. que quando eu fiz o curso, a facilitadora falou lá que ela estava no segundo casamento. O primeiro casamento dela, o marido dela era de serviço. E aí a linguagem do amor dele era de serviço. Então ela chegava em casa, ele danava fazer as coisas. Queria lavar os pratos para ela, queria fazer comida para ela, queria não sei o quê. E ela falou assim: Meu Deus, tudo que ela queria era que ele sossegasse e falasse: Eu te amo. Muito engraçado. E Ô, ela não se Leila, sentia amada. Tem que entender eu a conto linguagem do exatamente essa outro. história. Ela foi a mesma professora. Ela contou Sério? exatamente A isso. Glória, é A Glória o nome Glória Bel, dela? isso. Ai, é linda, adoro ela. Mesma coisa. Conta essa história o É, tempo todo.
E Você ela é fez o toque, curso antes de mim, foi verdade, Lu. e ela é toque físico e ele não aguentava tocar, né? Ele falava assim, eu não É, posso levantar da cama, que ela gostava de ficar enroscada, isso. né? É, tem essa coisa. Tem uma história também, gente, que tem gente que a linguagem do amor é o toque físico. E tem gente que tem agonia disso, né? E a Fernanda Souza, eu acho, Fernanda Souza, que era casada com o Tiaguinho, ela Uma disse que ele baixinha. casa, Aham. ele na cama, eles estavam indo dormir e ele agarrava ela, né? Aí ela Ah. ia chegando, aí ele ia chegando. Aí ela saía da cama e ia para outra ponta, isso durante a noite. Então ela ia para outra ponta e tá ele lá agarrando ela de novo. Porque quem não é de toque físico tem realmente essa agonia, né? É muito... Sim, Olha, gente, entender o outro, entender como o outro fala que te ama, entender qual o temperamento do outro, qual que é o seu, qual que é o Deus é predominante. Gente, isso é faz tudo muita tão diferença. rico, É. faz muita diferença. Você resolve as relações, às vezes só Isso, sabendo que o outro tem aquela linguagem do amor ou tem aquele temperamento. Então não adianta falar, achar que o outro tem que ser diferente, porque não vai isso, ser, entende? Ele é, pode melhorar, né, alguns atributos, mas é, tem que entender. isso. Deixa eu É ver porque aqui, ó. a Cris falou que está perdida aqui. Ó, a Cláudia falou: existe alguma relação entre temperamentos e o ego? Se sim, qual deles tem a questão do ego mais exacerbado? É o colérico, Lu? É o Zeus? Entre temperamentos e quê? E o ego. E o Se ego? existe alguma relação entre temperamentos e o ego. É, acho que é o colérico, não? Ah, É, não, eu acho que não. não, não. Não, eu acho que é outra instância. Não tem a Tá. ver, não. A Giovana, eu tenho dificuldade em lidar com os temperamentos, em lidar com o temperamento colérico. Isso também, descobrir as nossas dificuldades de lidar com determinadas pessoas, porque tem gente, por exemplo, você tem um chefe que é colérico, você não tem como fugir dele, então você tem que aprender a lidar com ele, né? Então Exatamente. é muito importante a gente ter essa percepção, descobrir, olhar para o outro mesmo e Giovana, acho que sou fleumática com aporte sanguíneo. Ah, isso aí você já falou, né? É. Com ela. Ai, meu Deus. A Cristina falou, tô perdidinha. É porque você chegou na metade da conversa. Mas já já você vai entender, Cristina. A gente deixa gravado e você Ótimo. vai. A Giovana falou, Leila, você falou que Zeus é colérico? Eu acho que sim. Pelo que a Lu Aham. descreveu de colérico, eu acho que É. encaixa em A Zeus. Tati perguntou qual Deus que é colérico, aí a Gi respondeu. Zeus. Eu acho também, eu acho que essa relação foi excelente. Vamos fazer assim um panorama assim, Geraldo, assim, o sanguíneo, o que que ele tem? Ele tem bom humor, ele é a alma da festa, ele tem uma disposição alegre, que varia também, né? Ele pode, às vezes, pode explodir muito, né? Porque um ar, né? Ele pode virar um furacão. Todos Aham. eles, hein, gente? Porque assim, ó, o ar vira um furacão, a água vira um tsunami, né? Um fleumático, Isso. ele é. A água é muito selvagem, né? Então, assim, Uhum. quando um fleumático ele quer, ele resolve, é uma coisa assim que vai tomando, ganhando corpo, assim, e vai avançando, né? Agora, então, o sanguíneo, ó, tá vendo? Eu tô falando, eu já vou passando pro outro, porque eu sou sanguíneo. Se vocês vissem os meus papéis aqui, assim, vocês falam, não, não é possível uma coisa dessa, né? Mas eu me acho. Lu, eu acho que você já postou uma foto assim, eu não lembro se foi no feed ou no Stories. Você falou a Aham. mesa de uma sanguínea, alguma coisa aí cheia de papel, você estudando assim, cheio de Nossa, papel, algumas eu coisas não assim. sei como que eu dou conta disso. Quando eu tava na faculdade, né? Uma amiga minha me imita, assim, quando fui mãe. Eu fui mãe e tava na faculdade. Aí eu tinha um cachorro labrador. Então eu, com a Olivia no colo, com o telefone, chega o carteiro, eu falando com ela. E aí Aham, eu saía pro portão, assim, para atender o carteiro. Aí, e eu, sai, Platão, peraí, Kate, só um minutinho, querida, já fala, peraí, vamos falar aqui, peraí. Sai, Platão. Aí pega a caixa do carteiro. Peraí, moço, peraí só um pouquinho. Põe o telefone aqui debaixo do braço, pega a caixa, Olivia no colo, dá com uma mão. Gente, é isso. Mas aí a gente precisa domar isso também, né?
Lu, Porque eu te é falei complicado. outro dia, né? Eu falei, Luciana, como é que você consegue fazer pão, conversar com o povo que tá na live, falar sobre o assunto, discorrer sobre algum assunto do dia ali? E como assim, gente? Eu ia deixar o pão queimar? Eu não dou conta. Então, aí é que é legal, Leila, porque a gente usa isso que a princípio pode ser ruim, né? E você Aham. usa como um benefício, né? Transforma a Isso. coisa, né? Não, e inclusive eu falei para você, Lu, eu me considerava multitarefa até eu ver você fazendo essa live. Mas é porque eu tenho um pouco disso, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas não sei, é diferente. É Ô, Leila, diferente, não sei mas explicar. você. Eu vejo você com um aporte seco, ou um aporte quente, talvez, viu? Eu acho também. Eu acho, É. sabe por quê, Lu? Sabe uma outra coisa que tem? Por exemplo, eu enjoo dos lugares. Eu falei que eu gosto de rotina, eu gosto mesmo. Mas, por exemplo, estou estudando. Agora eu tô na fase do meu quarto. Então, botei uma mesa lá e estou estudando no meu quarto. Isso porque eu tenho um escritório. Aí, tem hora que eu saio, uma semana ali eu já estou no escritório. Aí, daqui a pouco, Aham. não enjoei desse escritório, vou estudar na sala. E assim, então eu acho que isso deve ser do aporte quente também, né? Porque o Sim, fleumático, ele é pode mais a ser. mesma coisa, assim. Pode ser. Agora, olha só, vamos pensar assim, o que que cada temperamento precisa se ajustar, né? Então, assim, o Uhum, sanguíneo, ele precisa tomar cuidado para não falar demais, né? Para uhum, não ser meio egoísta, porque ele tá tão ligado nesse apetite concupiscível, ele quer ter prazer, então ele pode ser meio egoísta, ele pode ser desorganizado, meio uhum. imaturo, né? Interrompe, pode ser meio esquecido, né? Um amigo Uhum, inconstante, esquecido. Então, isso precisa tomar cuidado, né? E melhorar essas questões, né? O melancólico, por exemplo, ele tem que ter os ajustes, ele tem que tomar cuidado para ele não ser chato, porque assim, uhum, ele vê muitos detalhes e ele precisa entender que não é todo mundo que tem esse olhar. Então, se tem um projeto, por exemplo, no trabalho, que precisa de coisas minuciosas, de detalhes, dá para o melancólico, que vai ser ótimo, né? Eu até tenho um aham. curso dos 4 temperamentos do trabalho, né? Que é super legal porque você entende a relação dos Isso. líderes e com os liderados, né? E tudo. É Nossa, muito muito legal. importante. Eu É, vi essa sua chamada. Acho muito, muito, muito importante. isso. E, Inclusive, hoje em dia, as empresas estão bem mais abertas a isso, né? Por causa até do coach, dos testes do sim, coach e tal. E aí também. eles estão mais ligados em personalidade, né? E entender a personalidade do funcionário para saber qual o melhor lugar ali para essa pessoa, assim, onde é que ele vai Exatamente. produzir mais, né? Como ele vai Perfeito. trazer mais para a empresa. Muito Isso. importante. Muito importante, né? E aí o melancólico precisa desses ajustes, assim, de não ficar com tantas minúcias. Ele acha assim, por exemplo, você vai mexer uma parte do projeto dele, ele acha que vai mexer na estrutura inteira, que tudo é pilar, né? Aí você tem que falar para o melancólico, é o seguinte, isso aqui é só uma parede, tá? Só vou abrir um quadrado aqui nessa parede, não é pilar, não vai destruir a casa toda, né? Aham. Então você tem que tomar esse cuidado para ele não ficar ele é sensível a essas questões, né? Uhum. O fleumático precisa ser um pouco animado, né? Animar, né? Deixar de ser tão indeciso. Então, assim, essa é a questão do fleumático mesmo. É ele se ligar que ele vai ficando, e ele mesmo se fazer movimentar, se fazer observar o ambiente, ver o que está pegando aqui e ali, onde ele pode ser útil, né? Então, porque senão ele vai, né, embora. E Uhum. fica fazendo a mesma coisa. E o colérico precisa saber relaxar um pouco, precisa saber ser menos obsessivo, menos compulsivo, assim, né? Nem tão ter tanto comando, voz de comando, assim, né? Ele precisa ceder um pouquinho mais, não intimidar as pessoas também, não querer resolver tudo na vida da pessoa como ele acha que tem que ser, mas ele desconsidera a pessoa, né? Uhum. E aí não tem sentido, né? Tá certo que ele é resoluto, ele enxerga muito as coisas, as possibilidades,
mas ele não enxerga a totalidade do ser humano que está ali, né? Que tem várias Uhum. nuances. Então, ele precisa aprender a enxergar essas nuances. A Gi falou, Leila, que ela não entendeu muito bem o aporte, Isso, ela tá? está com dificuldade no É, aporte. eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um post com o Certo. traçado de quente e úmido, não, quente, frio, seco e úmido, e com os Certo. aportes. Então, você vai, por exemplo, você tem o quadrante aqui, que é o seu temperamento sanguíneo, por exemplo, você tem um Uhum. aporte sempre do outro atributo que não está aqui no seu. Então, eu tenho úmido e quente, eu vou ter o aporte do próximo, que é o seco, Aham. tá? Uhum. Então, ou a parte do frio aqui, Entendi. tá? Uhum. Então, mas eu vou explicar direitinho isso. Eu vou fazer um post para explicar. Se ficar Tá em bom. dúvida, aí pode me procurar ainda. A Tatiane colocou: eu fiz o curso da Luciana no trabalho e fez toda a diferença. Com certeza faz toda a diferença, gente. Eu Mas, acho, Lu, até que para a gente lidar com o mínimo, assim, sabe, com, sei lá, algumas pessoas que trabalham na sua casa, né? Até uma diarista, alguma coisa assim. Eu acho que até sim, no nosso mundo que não é empresarial ou que não é de empresas assim, mas seu pequeno mundo ali, eu acho que faz diferença. sim, sem A, dúvida. a Verônica, prefiro, para variar, fiz o teste de um ponto de diferença entre os três mais altos. Meu lado chato é o melancólico, então. Né? Todos podem ser chatos, né? Isso aí É, também. A gente tem que entender que tem coisa que é da cultura familiar, do comportamento, né? Não é tudo temperamento. Aliás, isso a gente tem que tomar muito cuidado para não pôr culpa em temperamento, né? exatamente. A Verônica também perguntou: o melancólico vê o todo, é isso? De certa forma, assim, ele aprofunda, mas ele consegue ver todos os detalhes, né? A visão mais ampla, por exemplo, o sanguíneo tem uma visão mais de várias coisas, né, juntas, mas o Aham, melancólico tem mais do detalhe, do passo a passo, né? Do aprofundamento disso. Então, de alguma forma, ele vê o todo, mas é de uma forma um pouco diferente. Um todo aprofundado, né? Os detalhes, o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Aí ele vê, aham, ele consegue enxergar. E ele tem uma visão, ele tem um apetite irascível, ele tem ligado a bens mais árduos, mais nobres. Então, ele tem uma tendência a visualizar. Por isso que é muito importante para o melancólico, para ele não se enfiar nesse lugar, né, na terra, e enterrando lá, indo para o buraco, ele precisa ter uma contemplação da natureza, por exemplo. Esse é uma coisa importantíssima para o melancólico, um exercício de presença. Ele abrir de manhã a janela, olhar aquilo fora dele, porque ele tem um mundo interno muito, muito amplo. Né? uhum, Então, olhar algo fora dele e perceber o mundo, como o mundo pode ser belo, como pode ser bom, né? E uhum, que aquilo pode ressoar nele. Porque uhum. senão ele vai entrando nesse mundo interno, difícil sair, ele se fecha. Por exemplo, um melancólico casado com um sanguíneo. Então vai. Uhum. Melancólico tá lá, matutando, matutando para falar uma coisa pro sanguíneo. Aí fala, o sanguíneo fala assim: isso aí eu já estava pensando há muito tempo. Aí o melancólico se fecha de novo, né? Então, para É, ele falar, é uma luta. Ele está elaborando isso há muito tempo, né? isso. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. É verdade. Muito interessante isso, Lu, porque às vezes a gente pensa assim, ah, o sanguíneo vai puxar o melancólico. Às vezes ele pode frustrar o melancólico, né? Sim. Porque para ele tudo é muito rápido. Então, quando o melancólico vem com uma coisa que ele estava mastigando, o sanguíneo já está lá na frente. Já cortou, sabe? Aí Por fica isso que eu complicado. falo de Ares, né? Com a carruagem dele lá, já está na metade da guerra e o melancólico ainda está pensando na estratégia de como entrar na guerra, mais ou menos isso. Sim, sim. A Verônica entendeu. A Lu me deu uma dica importante para eu lidar com a pessoa do trabalho que tem um temperamento colérico. É Ótimo, ótimo. é, O- a Isa Lu faz um post assim: pontos fortes, pontos a ser trabalhados, aporte. Tá. A,
Eu Aí vou vai ser fazer. legal. Eu não gosto muito desses pontos, assim, porque eu acho que É, precisa abrir para uma quem visão ingessa, simbólica. né? Ingesta, né? Mas Ingessa. assim, ó, eu É, vou tentar fazer alguma coisa no sentido clareia a de uma mente. forma simbólica. Tá. Né? É isso, Lu. Muito obrigada. Ô, Leila, fiquei muito feliz com esse Mais convite. alguma coisa que você quer colocar pra gente? Olha, eu queria que você falou uma coisa hoje sobre a questão das mulheres, né? Porque parece que você vai Isso. fazer uma live sobre as mulheres, É, e aí os isso. temperamentos, tal. Emocionalmente maduras. É. Uhum. Porque eu acho que a mulher, principalmente, sabendo entender o seu temperamento, por exemplo, você pode achar que você tem uma TPM muito feroz. E de repente não Aham. é, você tem um temperamento, né, que é muito volúvel, como uma sanguínea, né? Ou um Uhum. colérico, que tudo bem, que chega na época da menstruação fica um pouquinho mais nervosa ali, mas é importante entender isso. Porque aí Uhum. você começa a ver que as suas questões, e também assim, né? A gente é de fases, né? A gente é lua, o homem é o sol, é mais estável, né? É, Então, exatamente, as fases, né? as fases. Então, é importante entender isso, né? Que o homem tem a questão de mais estabilidade mesmo. Não adianta você querer que ele se mova tanto na mesma direção que você quer o tempo todo, né? Eu vejo isso em Isso. casa, daqui a pouco eu tô aqui e ali, ainda mais como uma sanguínea. E o meu marido fleumático, poxa, tá bom, ele me dá estabilidade, ele me traz Uhum. aquela segurança do dia a dia, né? É onde Aquela você constância. descansa, né? Exatamente. Eu Então a costumo gente falar para de isso. brigar, sabe, Leila? De brigar com as pessoas que estão ali e ouve esse sussurro. Tem algo Começa a mais ali, entendê-las, exatamente. né? E por isso que é tão importante olhar para o outro. O que eu Isso. vou fazer, Lu, é um webinário na próxima quinta, dia 21, esse mesmo horário, às 20 horas e 7 minutos, para despertar nessa mulher essa necessidade da maturidade emocional, né? Tá. Que é justamente tudo isso que a gente passa o tempo todo, tanto você com o seu trabalho lindo, no seu grupo, na sua página no Instagram, em tudo que você faz, quanto eu também estou sempre atentando para isso, para a gente amadurecer, porque como você falou, o bicho, o animal, ele é instintivo. A gente está aqui para evoluir. Então vamos ficar atentos. E uma coisa que eu costumo falar, Lu, que tá aí, é banquete, gente. Tá aí o tempo todo, é no dia a dia. Tipo assim, poxa, eu tô aqui na minha casa, coloquei lá na live da Lu, tô vendo ela falar o pão e o pão tem que esperar. Eu falei, gente, não vou aguentar esperar esse pão crescer. Aí já me atenta para um aspecto da minha personalidade, entendeu? Então, assim, tá ali o tempo todo, a gente só tem que prestar atenção, sabe? Isso. Não precisa gastar rios de dinheiro. Vamos prestar atenção no dia a dia, no cotidiano, é diário. Essa autopercepção, ela é diária e ela está aí o tempo inteiro. Isso, Leila. Eu costumo falar para os meus pacientes que se você puder resumir terapia em uma única palavra, eu resumiria em atenção. Né? Porque, como Isso, você falou, tá é. tudo aí o Tá tempo tudo ali. todo. Fica atento, se Basta ter liga. olhos para ver, né? Confie nos seus É, olhos. é. Lu, olha, prazer imenso. Ah, eu Muito também. bom estar aqui com você. Muito bom trocar essa ideia com você quando eu for fazer a live de linguagem do amor. Vou te chamar para a gente, cada um, trazer nossa visão aqui. Ai, que ó, tem muita coisa legal, né? Com as Tá, tem linguagens. muita coisa legal, Pode me chamar assim, estou à disposição. Estou muito com feliz de estar certeza. aqui. Muito obrigada e agradecemos a todos, nosso público aí que se uniu para nos ver hoje, várias pessoas agradecendo. A Isso, Isa colocou, concordo, se observa, se precisar, até a noite. Não, se isso. precisar, não, vai precisar, Não, viu, Isa? Não é exatamente. se Anote. precisar, eu coloco aqui todo dia, a gente tem um caderninho, anote suas coisas, faça sua autoanálise diariamente, porque isso é Exatamente. muito, muito rico. Muito importante. É isso Anota mesmo. isso.
Obrigada, Tá Leila. bom, Foi então. Eu que um agradeço, Lu. Beijo enorme para um você. beijo. Sempre muito bom estar com você, Ah, viu? sim, Oi. gente, esqueci de falar. A Lu tem um grupo também no WhatsApp que chama Dar Amor. Aqui pelo Instagram vocês conseguem falar com ela no direct e ela adiciona vocês. Quem tiver interesse, todas as segundas ela coloca um áudio matadouro para a gente ficar mastigando a semana inteira. Tem coisa que eu levo meses para mastigar. E eu falo para ela, Luciana, ainda estou mastigando o que você falou, não sei que dia aí. Ah, Mas é Leila. isso, é muito legal. É essa autoanálise, é essa coisa que eu estou sempre pregando aqui, gente. Vamos parar para pensar, vamos evoluir. Valeu, Leila. Beijão, viu? Beijão, Lu. Beijo a Tchau, todos. querida. Tchau, beijo Obrigada. a todos. Obrigada por todos aí. Beijo. Tchau.